Vou deixar aberto aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinário. Dando mais um tempinho aí para entrar os outros convidados, mas sejam todos muito bem-vindos. Vou guardar um pouquinho, só mais aí uns 5 minutos, 10 minutos no máximo, para poder dar tempo do pessoal chegar aí. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Jorge. Boa noite, Marco. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Guardando mais alguns minutinhos para a gente poder começar a nossa apresentação, o nosso bate-papo aqui. O chat vai estar aberto para vocês poderem fazer perguntas durante a live aqui, durante a apresentação. Na medida que eu for apresentando aqui, eu vou aguardando as mais perguntas para no final responder também, mas se encaixar ali no contexto, para não perder o raciocínio, eu respondo na hora também, se for possível. Mas pode ficar tranquilo que todas as perguntas que vocês fizerem no chat, todas serão respondidas, seja hoje ou ao longo da semana aqui, todos terão o devido retorno, podem ficar tranquilos. O chat vai estar aberto, como comentei. Mais alguns minutinhos aqui para o pessoal chegar, pessoal em trânsito ainda também. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marcelo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Micaías. Olá, Dimas. Boa noite. Boa noite, Pedro. Pedro Henrique. Alguns minutinhos e a gente já inicia a nossa apresentação aqui, só para dar tempo do pessoal aí chegar a tempo. Prometo para vocês que vai ser um bate-papo, um webinário bastante rápido, bastante objetivo, exatamente em respeito ao tempo de vocês,
para não ficar muito extenso, que é bastante cansativo, né? Final de dia, quinta-feira, quase sextou. A gente aí quer ficar com a família um pouco, ou quer ir para academia, ou quer jantar, enfim. Fica tranquilo, Agatha. Vou dar um tempinho aqui para todo mundo chegar a tempo. Obrigado aí pela presença. Mas vamos ser bem objetivos, bem rápidos, exatamente para trazer um pouco de conteúdo para vocês e direcioná-los aí numa melhor gestão das empresas de vocês. Podem ficar tranquilos que vai ser bastante agradável. Apesar do assunto ser chato. Tentar tornar um assunto chato agradável. Agradeço a todos também aí a atenção que deram para o nosso time, para a nossa equipe aí, atendendo, recebendo as ligações, os contatos no WhatsApp, dando atenção a eles, né, que é um trabalho árduo, vocês sabem como é que é, né, fazer contato com vocês aí ao longo do dia, durante a semana, mas vocês aí, em respeito aí, também agradeço todo esse carinho e atenção com a equipe, e para trazer vocês para essa noite de hoje. Boa noite, William, boa noite, Richard. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Já temos aí 42 pessoas presentes, em respeito aí até mesmo a vocês que já chegaram aí com a gente aí nesse horário, bem, quase, a maioria pontualmente. Eu vou dar início à nossa apresentação, vou compartilhar minha tela. Só confirma para mim, todos estão me vendo bem, todos estão me ouvindo bem, dá um sinalzinho aí, um sim aí no chat, para eu verificar como é que está aqui o termômetro da nossa tecnologia. Bacana, bacana. Joia. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para que vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me avisem. Joia. Eu vou acabar sumindo da tela aqui e não vou conseguir ver vocês, tá? Então, à medida que vocês tiverem alguma pergunta, pode escrever no chat ali, e aí eu vou dando uma pausinha, e aí a gente vai tentando interagir o máximo, mas no final a gente vai abrir para perguntas e respostas, e aí vocês podem ficar mais à vontade também, tá bom? Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Sim, então vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado a todos pela presença mais uma vez. Agora todo mundo aqui online com a gente. Mais de 40 pessoas ao vivo aqui. Vou falar aqui um pouquinho sobre vou falar um pouco sobre mim e mais sobre vocês, né, sobre a rotina de vocês. Mas só para me apresentar um pouquinho, eu sou Júlio César, sócio-diretor comercial da Bootcamp Software. Há quase aí 40 anos no mercado, né, mais de 35 anos no mercado. Esse ano a gente completa 39 anos. Quase 4 décadas implantando o sistema de gestão nas empresas de varejo. E ao longo desses 40 anos, pessoal, quase 40 anos, um cenário que é praticamente muito comum, né, fazendo implantação de sistemas nas empresas, todas elas muito voltadas aí para o pequeno, para o médio empresário, tá, médio varejo, o que é muito comum a todos os donos de empresa, que eu percebi na maioria delas, é que todas elas buscam melhorar aí os seus processos, os seus resultados, buscam querer vender mais, buscam reduzir custos operacionais, melhorar o recebimento com cobranças com inadimplentes, perdas em estoque parado, ou seja, todo mundo controla aquilo que vê, né? É mais fácil para a gente, você bate o olho na prateleira, você sabe o que está acontecendo, se tem estoque, está parado, se tem gente na loja, tem movimento, tá bacana, então é visual, é quantitativo, né? Você bate o olho no caixa, você sabe ali na gaveta se está tendo movimento, quantas papeletas tem, quantas vendas tiveram, enfim, a gente costuma controlar aquilo que é visual, né? Todos nós paramos para olhar e controlar aquilo que é visual, que é factível.
Só que uma coisa que nunca aconteceu, eu falo para vocês que em 39 anos nunca aconteceu. Nunca nenhum empresário bateu na nossa porta, ligou para o nosso telefone, entrou em contato com a gente, buscando informação sobre o que não vê. Né? Ou seja, controlar as adquirentes, não monitorar. Você, né? O mercado em geral costuma falar a maquininha, a operadora, o termo técnico correto é adquirente e subadquirente. Ninguém para controlar o que não vê, porque todo mundo confia. Né, a primeira impressão é a que fica, você confia. Ninguém vai parar para imaginar que existe problema com as operadoras, com as adquirentes. Você confere as papeletas, está ali a quantidade de papeletas, somou, bateu com caixa, está ali a quantidade de dinheiro, e você está tudo tranquilo. Aí você sabe que tem uma taxa que foi combinada, e deduz, você já sabe quanto que vai ser descontado. Só que, assim, tem algo que vocês não sabem, né, que não estão acompanhando, e que pode estar custando dinheiro na empresa de vocês, né? Esse balde ilustra bem aí um possível problema que pode estar havendo na operação de vocês. Eu prometo que hoje vai ser uma apresentação bem leve, bem rápida, bem objetiva, né? Fiquem comigo até o final, pois o objetivo aqui é apresentar para vocês algo que pode mudar a forma como de vocês verem as vendas, de vocês entenderem as vendas que vocês fazem, em cartão principalmente. Quando eu falo cartão, engloba voucher, né, vale refeição, vale alimentação, cartão de benefícios, né, que vocês passam ali na maquininha, iFood, Pix que passa na maquininha. Então, tudo isso que acontece no mundo das maquininhas, né, a gente vai mostrar para vocês uma forma diferente, que pode melhorar o resultado de vocês, tá? Aí, beleza. Como é que é o dia a dia das lojas, né? Como é que é o dia a dia do empresário? Como é que é o dia a dia do lojista? É você entrar na loja, você entra ali, abre a loja, faz a abertura do caixa, você atende o cliente, você vende no cartão, a maquininha prova, sai a papeleta, emite o comprovante, o cliente sai feliz, final do dia, tá tudo certo, você confere o caixa, bateu o caixa e tá todo mundo em ordem. Isso é o que a gente faz de praxe, de rotina, é igual mudar marcha do carro, né, o câmbio do carro manual, né, ninguém mais sabe quantas vezes mudou, porque é automático. Isso já está inerente do processo. Só que acaba a história aí? Não. Acaba a história, aí só começa a história. Não é só isso que acontece no mundo das maquininhas. E aí eu vou trazer um processo para vocês, que eu não sei se vocês sabiam, mas 3% do volume de vendas que vocês movimentam na loja, ele é perdido. 3%. Imagina, faz a conta de cabeça aí, quanto vocês faturam, e existe essa possibilidade de você estar perdendo 3% do seu volume de vendas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2024, o mercado brasileiro movimentou 4,1 trilhões de reais em cartão de débito e crédito. Isso representou os 3% em 120 bilhões em perdas, tá? Estatisticamente, ela chega até 5%. Estou colocando aqui a média, 2,5%, 3%, tá? Porque é o nosso universo de clientes que a gente acaba fazendo esse acompanhamento. Mas isso acontece, é implícito para todos nós, né? Que a gente faça a gente já tem naturalmente, a gente já tem um sócio na empresa que é o governo, né? A gente já assume isso declaradamente. Só que para quem é do varejo, também tem um sócio, que é a maquininha de cartão. Eles acabam, né? A gente contrata sabendo que existe uma taxa para ser combinada, mas para ser cobrada, né? A gente contrata sabendo dessa taxa, mas o problema é que nem sempre isso acontece, tá? Então, é um sócio oculto aí também. E o que você pode enfrentar, o que você pode visualizar, né, que você não está visualizando na sua empresa, por que isso acontece? Né? Onde estão, né? Lembra aquele programa que passa na noite lá no jornal na sexta-feira à noite, né? Onde moram, onde estão, do que se alimentam, né? O programa de reportagem é a mesma coisa que cartão. O que acontece com esse mundo? Né? Por que acontecem essas perdas? Existem vários fatores que geram essa perda nos movimentos de cartão de débito e crédito. Pode ser fraude, erro operacional, vendas agendadas, vendas não agendadas, vendas que você agenda e não paga, antecipações indevidas, enfim, tem uma série de problemas, taxas diferentes do combinado, você combina uma taxa, contrata uma taxa e é cobrado errado, e muitas vezes tem ainda um custo que não é tão palpável, que é mais oculto ainda, que é o custo operacional. Muitas empresas têm uma equipe grande para fazer conferência, muitas vezes até o próprio dono da empresa, né, o diretor da empresa que faz essa conferência, que é um custo mais alto ainda, né, porque o seu tempo é muito precioso para isso, então isso tem um custo elevado na operação. Por que isso acontece?
é impossível você fazer conferência de cada papeleta. Você tem alguns nichos específicos e tem um volume absurdo de vendas, né? Você tem ali posto de combustível, você tem loja de material de construção, você tem, né, que eu acho que a grande maioria que está aqui também, você tem ali padaria. Imagina o volume de vendas que você faz em cartão de débito e crédito, porque hoje é o dinheiro de plástico, né? Agora tem o Pix, que agora é mais virtual ainda. Então é impossível fazer essa conferência, papeleta por papeleta. Não tem, é humanamente impossível, é penoso demais, né? Gera imprecisão, gera retrabalho, né? Isso acaba, você tem que lançar em planilhas, acessar vários sites para você poder fazer essa conferência. É praticamente impossível de fazer essa conferência na mão. Tá? E que tipo de problema, normalmente, a gente encontra nesses processos? Transações com divergência de identificação do estabelecimento. Então, na hora de fazer o cadastro de vocês ali na operação, né, muitas vezes há erro de cadastro, e aí as informações não são registradas corretamente, não são registradas as vendas lá na operadora, na adquirente, pagamentos não agendados, pagamentos agendados e não pagos, antecipações indevidas, e aí aquilo que não é combinado, né, se estão antecipando sem eu pedir, aí o combinado é caro, né, o combinado sai caro, porque aí a taxa é mais alta. As vendas registradas no caixa, porém canceladas na maquininha do cartão, isso eu vou conversar um pouquinho mais à frente sobre isso. Chargeback, né, que são as vendas canceladas no mundo online aí. Alguns cenários que a gente já pegou, tem inúmeros, tá? Mas alguns cenários para vocês verem as discrepâncias aqui, tá? Antecipações de taxa de 9,80 para 15%. Então, imagina que estava cobrando 9,80, era para cobrar 9,80, estava cobrando 15. Recuperação antecipada indevida, né? Teve isso aqui foi um posto de combustível. Durante 3 anos foi detectado R$ 500.000 de antecipação indevida, isso aqui em juros e taxas, né? Além da taxa estar mais alta que combinada, também tem a taxa de juros, né? Porque antecipou, tem juros. Identificação de fraude, então cancelamento de vendas. Também já pegamos casos, não só em posto de combustível, que na época que nós fizemos foi um caso de frentista, mas já aconteceu em outros segmentos também, né? Do caixa cancelar a venda, né? Porque quando você tem a venda no POS, né? Que é o terminal de vendas ali, né? Onde faz a captura da venda, quando ela não é TEF, né, o TEF, que é a transmissão eletrônica de fundos automática integrado com o RP das empresas, o software de gestão, quando é o POS permite você cancelar ali, né, você está digitando a venda, vai lá e cancela na hora, né, pelo sistema de gestão você também faz isso, mas pelo POS é mais fácil. Aí o que acontece? Só que ele permite cancelar a última venda, e nesse processo de cancelar a última venda, o caixa detectou ali uma possibilidade de embolsar um dinheiro, porque o que ele fazia? Imagina que eu vou lá comprar alguma coisa, ele passa o cartão, ele principalmente olhava para os clientes que estavam mais desatentos, né, que estavam vendas de pequeno valor, e ele estava mais desatento. E aí o que ele fazia? Ele percebia que estava desatento, a hora que ele passava o cartão, aprovava, ele cancelava imediatamente aquela venda ali. Ele cancelava, mas só que ele tinha a via aprovada antes. Aí ele tinha a via aprovada, mas ele falava para o cliente na frente, olha, a sua venda aqui teve algum problema, ela foi cancelada, o senhor tem outra forma de pagamento? Então, a venda era pequena, valor baixo, então muitas vezes o cliente pagava em próprio, não tentava outro cartão e pagava em dinheiro. Quando pagava em dinheiro, o que ele fazia? Embolsava o dinheiro e deixava a via aprovada no caixa. Então, isso aí foi fraude já em vários segmentos que nós já detectamos, tá? Em posto de combustível, em padaria, em lanchonete, em loja de roupa também. Vendas realizadas e não registradas, também isso acontece, né? Então, a operadora tinha lá um movimento não registrado, né? Porque ele confrontou com o RP em R$ 12.000, tá? Isso aí é um sistema que tinha TEF na época. Vendas realizadas e não pagas, ou seja, vendeu, agendou, programou o pagamento e não pagou, R$ 7.000. São apenas alguns cases, tá? Aqui, não sei se vou mandar para vocês verem, mas aqui é uma divergência de taxa, assim, olha só como essa aqui foi gritante, isso aqui foi recente. Tem outras aqui, tá? Mas aqui, no caso, eu peguei uma aqui que chamou mais atenção. iFood, ó, 86%, ó, taxa aplicada, 86% da venda, tá? E aí, você já existe uma variação também aqui, ó, 3%, 17, 16, 19, 17, isso para iFood. Mas a gente também tem isso aqui também no cartão de débito, né? Então, isso aqui mostra o sistema, né? Mostra a telinha do cartão de débito, Mastercard, aí tem aqui a variação, 0,85 e 1,12, uma divergência também bastante gritante, tá? Aqui nós temos também uma outra divergência agora no cartão de crédito. Então, 1,95 contra 3,95 no crédito, mesma parcela, parcelamento, uma parcela, Visa, débito e Cielo.
Então, a pergunta que a gente faz é que não quer calar, né? Será que todas as suas vendas estão registradas corretamente nas adquirentes? Né? Será que está tudo registrado bonitinho, agendado bonitinho? Será que está todo mundo com a taxa certa? Né? Então, você deve estar se pensando, tudo bem, Julio, já ouvi dizer que isso acontece, mas é muito difícil de controlar, meu movimento é grande, acaba cobrindo essas divergências, isso não deve ser tão grave assim, o meu resultado está bom, enfim, né, tem várias contas, eu estou conseguindo pagar minhas contas, meu caixa está batendo, se tiver diferença deve ser pouca, né, isso tudo pode ser interessante, depois eu dou uma olhada nisso quando chegar no escritório. Teve até um outro caso recente, de um cliente, como é que é o nome? É um quiosque, sabe esses cafés que ficam debaixo do prédio, né, no hall dos prédios, de prédios comerciais, de um amigo pessoal, inclusive, e aí, certo dia, falando com ele sobre isso, ele falou, não, Júlio, eu não tenho divergência, não tenho problema, porque o meu caixa, a minha loja, ela tem um fluxo de caixa muito redondinho. Se eu tiver uma divergência de recebimento, se faltar dinheiro, se eu não receber, eu quebro. Porque o que eu compro, eu vendo para pagar minhas contas e está tudo certo. Mas eu controlo isso, fico de noite fazendo essa conferência e bate tudo certinho. Claro, tudo bem. Mas vamos colocar aí para ver, né? Coloca um mês aí para você ver e a gente vê o que acontece. E realmente, né? Ele não tinha muitas variações de taxa, não. Mas uma coisa que ficou muito claro para ele, que é para mim, né? Para nós, e depois nós apresentamos para ele, é que ele estava com a seguinte ocorrência. As vendas, bom, todo mundo aqui é comerciante, né? Todo mundo aqui é dono de negócio, sabe que se você vende no débito, eu recebo no D+1, que é amanhã. E se eu vendo no crédito, é daqui 30 dias. Se eu vendo parcelado, 30, 60, 90. Então, se eu antecipar, D+1, então é amanhã que eu recebo. Enfim, se eu vendo todo dia, em algum momento, pelo volume, pela movimentação, todo dia eu tenho que receber. Todo dia tem que estar entrando dinheiro. E o que estava acontecendo com ele? Ele estava recebendo só na segunda-feira. A operadora de cliente estava retendo o dinheiro dele por uma semana e só acreditando na segunda-feira, independente se era crédito ou débito. Então, o que era débito, ele ia pagar hoje, por exemplo, que é quinta, ia pagar na próxima segunda. E assim por diante, sempre na segunda. Se era crédito, é D+30, mais alguns dias para cair na segunda. Então, ele se adaptou ao movimento porque ele não sabia disso. Para ele estava tudo certo. Só que a operadora estava retendo o dinheiro dele, trabalhando com o dinheiro dele, ele estava tendo que disponibilizar ali, né, um capital de giro para poder manter o fluxo de caixa redondinho, e ele se acostumou com isso. Então, realmente, estava entrando dinheiro todo mês. O movimento dele na época era 50 mil reais, estava entrando isso todo mês. Só que estava entrando com data casada. E não pode, tem que ser todo dia. Então, aí ele entrou em contato com a operadora, ele falou que não queria nem discutir juros que estavam trabalhando com eles, mas ele só queria que regularizasse a operação dele e pagasse todo dia. Isso já ajudou um pouco no fôlego dele, sem contar que também ele parou de fazer isso durante a noite e passou a fazer em 10 minutos durante o dia essa conferência. Mas, assim, isso é um caso isolado, né? Agora, como a gente falou, né, isso tudo pode acontecer ou não, pode ser grave ou não, pode ser que o volume absorva o processo, só que isso pode custar caro para você, e principalmente, amanhã pode ser tarde. Por quê? Quando você vai contestar as divergências, primeiro que a operadora ela exige uma série de documentações, principalmente o comprovante de venda. O comprovante de venda, vocês sabem, né, porque aquele papelzinho da impressora térmica, ela apaga com o tempo. Então, como é que você vai apresentar uma evidência se com o tempo ela mesma apaga, né? Então, isso é muito ruim. Sem contar que com o tempo você também não consegue puxar o retroativo, né? Você não consegue buscar o retroativo. Também existem limites que a operadora colocam para você entregar o retroativo para vocês. Então, pode ser que exista problema, pode ser que não exista. Só que quanto mais tempo vocês deixarem passar, vocês não vão conseguir entender o que está acontecendo com o processo. Então, fique atento, né? Você está deixando dinheiro na mesa, né? O dinheiro está ficando na mesa, e o pior, não está na sua mesa, está na mesa das adquirentes. Então, vamos ficar atento a isso. Teve um outro caso, até bastante recente, eu vou compartilhar com vocês, que aí também representava muito pouco o montante dele. Era um cliente de uma loja de roupas, ele tinha um faturamento aí aproximadamente de quase R$ 1 milhão, era 900 mil por mês, e ele detectou lá uma divergência de taxas de R$ 1.500 por mês, na média, tá? Se você fizer a conta de 1.500 por quase 1 milhão, né, é muito pouco. Só que se fizer a conta, né, 1.500 vezes 12, 1.500 vezes 5 anos, vai dar R$ 18 mil, vai dar R$ 90 mil. Esses R$ 1.500 por mês, ele mesmo falou, poxa, eu poderia estar investindo em marketing, poderia estar pagando um estagiário,
um pequeno aprendiz aqui, podia estar provisionando o 13º para a equipe, e até mesmo podia ajudar no meu Prolabore. Então, assim, não existe dinheiro. Dinheiro não é questão de ser pouco ou muito, dinheiro é de vocês. Então, é direito, é obrigação, e é certo. E é essa aqui, né, que não é nenhuma frase nossa, né, Peter Drucker, né, que você não pode medir, você não pode gerenciar, você não pode melhorar, porque você não controla, você não melhora. Então, é importante estar de olho nessas operações, tá? E aí, como é que a gente faz para poder cuidar melhor do nosso dinheiro? Como é que a gente faz para não perder dinheiro? O nosso sistema, primeiro que o grande desafio, quando, né, a maioria dos lojistas, pelo menos nos nossos casos aqui, nos nossos clientes, eles têm mais de uma adquirente, tem mais de uma operadora, tem mais de uma maquininha. É porque às vezes é uma negociação com o banco, tem lá um convênio com o banco, aí depois você acaba pegando uma outra que é uma taxa melhor, né, de fora, então você acaba tendo 2, 3 operações ali, maquininhas para você operar no caixa. E aí fica mais impossível ainda, né? Se o volume de vendas já é complicado conferir, imagina com mais de uma maquininha, mais de uma operadora, né? Porque você tem que entrar em vários sites, em vários portais, tem que entrar em várias contas correntes, tem que fazer, né, conferência de extrato. Então, dia, você tem ali uma solução na nuvem que centraliza todas as operadoras. Então, a gente consegue centralizar todas essas operadoras num único portal, a gente conecta isso direto na operadora, né, a gente recebe isso diariamente, D-1, então a gente recebe sempre o dia anterior para trás, todo dia de madrugada, exceto o iFood, que é uma vez por mês, né, eles também têm esse diferencial aí para complicar um pouco a vida do lojista, e a gente consolida todas as operadoras, e se você é multi-empresa, a gente também consolida todas as empresas do seu grupo econômico, tá, em uma única tela. Então, fica muito mais fácil, muito mais ágil para você conferir esse processo, tá? E você também vai controlar as taxas. Então, o que nós vamos monitorar para vocês aí? O que o sistema monitora? Taxa, diferença do combinado versus contratado, tá? Os custos também de outras tarifas, locação de maquininha, até mesmo TED, DOC, né, que o pessoal acaba cobrando, e outros custos na operação que aparecem que vocês não sabem, às vezes vocês negociaram para não ter taxa de locação da maquininha e acabam cobrando sem querer, tá? Tem um controle dos pagamentos que são efetuados pelo operador, isso é muito bom, às vezes, para o contador, inclusive, né, o contador precisa muito dessas informações, você consegue tirar o movimento, tudo que foi recebido, tudo que foi vendido, isso facilita a vida dele também, você consegue identificar o que não foi pago, o que não foi agendado, o que foi antecipado sem você solicitar, o que foi cancelado, né, como eu dei o exemplo ali da loja que o caixa cancelou. Teve uma situação que não foi nem detecção do sistema, tecnicamente falando, né, porque, por exemplo, aconteceu em alguns casos, isso aqui até aqui no shopping da região, de um cliente nos ligar e falar assim, olha, o sistema está com alguma falha, porque o movimento de vendas aqui do sistema está muito baixo, o sistema não está recebendo as informações da operadora. Aí a gente foi ver lá na operadora e realmente estava com um movimento baixo. Aí o que a gente pediu para ele? Faz o seguinte, você trocou de maquininha, você trocou de operadora, você trocou de adquirente, você mudou o CNPJ, alguma coisa aconteceu no seu cadastro, porque a operadora não está mais mandando essa informação para a gente. Aí o que aconteceu? A gente pediu para ele mandar as últimas papeletas de cada maquininha dele. E a gente detectou que uma das maquininhas, ela não era dele, era de outra pessoa, outro CNPJ. Aí tem 2 casos que aconteceram. Um foi fraude mesmo, alguém colocou uma maquininha que não era dele, né, que era de golpe, mas teve outro que foi um erro operacional. O cara da manutenção da maquininha foi fazer uma manutenção no shopping em várias outras empresas e acabou trocando a maquininha de estabelecimento. Aí teve um outro lojista que começou a detectar que tinha movimento que também não estava vindo dele e que estava menor o movimento dele com valores diferentes. Ué, mas o movimento não é meu isso aqui, né? Eu não faço venda desse tamanho. Então, houve também um erro operacional, mas também teve erro de fraude, né? De processo que teve golpe na troca da maquininha. Então, pessoal, como eu prometi aí, né? Para a gente ser bastante breve nesse processo, para não tomar o tempo de vocês e abrir para perguntas e respostas, para a gente poder ver se consegue ajudar vocês, tá? Foi bem rápido, bem objetivo. Então, a gente, tecnicamente falando, a gente chegou aqui no fim do conteúdo, né, para que vocês possam ter aí uma noite mais tranquila e poder curtir o resto da noite. Mas tem uma questão, tá? Agora vocês sabem, né, não sei quantos de vocês já sabiam desses casos que acontecem nas operações de débito e crédito, né, cartão de débito e crédito, mas existe um problema, tá? O problema e aquela coisa, né? A ignorância é uma bênção, né? Porque quando a gente não sabe, a gente fica tranquilo, né? Porque eu não conheço, fica tranquilo. Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre um assunto, eu tenho obrigação de resolver, né? Eu tenho obrigação de seguir um novo padrão de comportamento. Então, agora você sabe que
né, do custo de não resolver, e que existe uma solução para você resolver isso, uma luz que você tem agora num problema, tá? A grande maioria dos empresários não para, né, para olhar para esses detalhes das vendas em cartão. Então, a gente consegue aí, com isso, que você consiga, né, agora ter ciência desse problema, dessa solução, e agora é a decisão de vocês, tá? O dinheiro é de vocês, o dinheiro é de cada um de vocês, vocês têm a visão do processo, de como é que funciona a empresa de vocês, o quanto é suado para vocês terem esse recurso, e a decisão de vocês. O próximo passo agora é a gente olhar para cada caso de vocês, tá? Para cada empresa individualmente, no momento oportuno aí, uma call de 15, 20 minutos, para que a gente consiga entender como é que funciona a operação de vocês, se vocês já estão fazendo uma operação, se ela já está sendo eficiente, se o que a gente pode contribuir com isso, tá? Temos algumas agendas nos próximos dias, ainda algumas vagas disponíveis. A gente vai deixar aqui um link para quem quiser falar conosco aqui, para a gente poder fazer essa call, não vai custar nada essa call, a gente vai conversar de maneira muito rápida, muito objetiva, como foi essa noite aqui também com vocês, entender a operação, né, ser bastante transparente e dizer se você está indo para o caminho legal, se falta coisa, se pode ser melhorado, ou se a gente consegue ajudar com a nossa tecnologia, ok? Encerro aqui o meu contato, esse aqui é o QR Code, né, o QR Code do meu número pessoal, esse aqui é o meu número pessoal, esse aqui é o número da empresa lá, de atendimento também, então fica à disposição de vocês, para que vocês possam, né, agendar esse contato aqui, não sei se o Adriano já colocou o chat aqui, o link da reunião online no chat, deixa eu confirmar aqui. Vamos lá, levantou a mão, que deixa eu dar uma olhadinha nas mensagens aqui do pessoal. Vamos lá, estou dando uma recapitulada aqui em todo mundo, tá? Pegando aqui desde o começo. Busco aumento de vendas, busco corte de custo, bastante, corrido demais, realmente. A fatura que alguns colocaram no faturamento, aí vocês fazem a continha, né, de 3% em média aí. Bacana. Já teve alguns erros aqui, esperando respostas, beleza, ótimo. Então, se você já está controlando, Pedrão, é isso aí, tem que ir para cima mesmo, e tem que ficar em cima, tá? Porque o pessoal demora para responder e começa a dar canseira, tá? Tem até gerente de comercial de adquirente aqui que se me vê na rua, passa por cima com o carro da ré ainda. Porque os caras querem ver, não quer ver o diabo, mas não quer ver o pintado de ouro na frente, não. Tive um reporte com péssimo retorno por erro de cliente, é verdade, acontece também. Exatamente aí, o João, né? Ficar preso no operacional, o Valmir ficar preso no operacional, acaba deixando de lado algumas coisinhas, né? Pagamento não agendado. Então, vocês veem, né? Muitos aqui já tiveram. Aí, Pedro Henrique, né? Quase fez quebrar uma vez. Você vê como o processo é grave, realmente, tá? Fico feliz que tem algumas, né, pessoas aqui que já têm ciência do processo, e aqueles que não têm também, fica aqui à luz, até mesmo o compartilhamento de alguns colegas aí, alguns empresários, que já tiveram problema com isso, então isso é grave, tá? Eu costumo dizer que existe um erro tecnológico, existe um problema de tecnologia no processo. Por quê? Imagina uma corrida de bastão das Olimpíadas, né, que você tem lá uma corrida de 400 metros rasos, em que você tem lá 4 corredores que correm um trecho, e cada trecho, para um correr o próximo, tem que deixar um bastão para o próximo andar. E quando cai o bastão, o que acontece? É desclassificado. A operação de maquininha de cartão de crédito é quase uma corrida de bastão. Então, quando o cliente encosta o cartão ali e aprova, você digita o valor, coloca o cartão aprova a papeleta, muita coisa acontece por trás daquilo dali. A primeira coisa que acontece é, a adquirente, por que ela chama adquirente? Porque ela adquire o direito de capturar a venda. Ela é uma intermediária do processo. Ou seja, GetNet, Rede, Stone, Cielo, iFood, todos eles são intermediários. Quem vende a taxa para eles, ou quem detém a capacidade de precificar as taxas, são as bandeiras. Então, as bandeiras negociam com cada adquirente, ou a subadquirente, né, que é uma locatária do processo, eles negociam. Quantos clientes você tem na sua base? Eu tenho aqui 1 milhão de clientes. Então eu vou dar uma taxa XYZ para você. E cada um trabalha com essas taxas. Mas a base de tudo é a bandeira. Então, se a bandeira que detém a regra do jogo,
Então, ela quem verifica se se o cartão do seu cliente está válido, se está em dia, se está bloqueado, se tem fraude, se é roubado, se tem limite. Então, se já expirou o crédito, né, já expirou a validade, se a assinatura confere. Então, quem detém esse processo é a bandeira. Então, o primeiro bastão que é entregue é para a bandeira. Então, a bandeira vai lá, o adquirente vai lá, corre, pegou, digitou a senha, ele entrega lá para a bandeira. Bandeira, tá ok? Aí a bandeira devolve, se tá ok ou não, e emite a papeleta. Vamos dizer que tá tudo ok. A maioria das vezes tá ok. Emite a papeleta. Quando emitiu essa papeleta, já existe uma outra corrida de bastão aqui, porque agora a adquirente vai entregar o outro bastão para quem? Para a Câmara de Compensação, para fazer o agendamento do pagamento para o cliente, para o lojista, se é D mais 1, ou se é D mais 30, ou se é parcelado, como eu falei aquela hora daquele cliente lá do amigo meu, que estava retendo a grana lá toda semana. Então, ela faz esse agendamento, a Câmara de Compensação. E também vai fazer o agendamento no cartão do cliente. No cliente é de acordo com a fatura dele. Então, já existe um segundo corredor aí. E existe um terceiro corredor depois, que é o banco. Aí, depois, a Câmara de Compensação fica com aquele bastão na mão, correndo. Chegou na data, ela entrega para o banco para fazer o quê? Para fazer o pagamento, né, na sua conta, do lojista, e também lá para cobrar do cliente na conta. O que acontece aí? É tecnologia, tudo isso é tecnologia, transferência de dados em VPN, né, em Virtual Private Network, né, que é uma rede segura para transferência de dados. Só que ainda é texto, ainda, por incrível que pareça, é texto. E aí pode ter corrompimento de arquivo, pode ter falha de conexão, pode ter arquivo que está compactado e se perdeu, e aí não entrega as informações na ponta. Isso é tecnologia. Agora, as negociações de taxa, aí eu acho que pode ter alguma má-fé no vendedor, tá? Alguma sacanagem no vendedor. Mas, enfim, aí é outro caso que é apenas um achismo meu, tá? Porque essas taxas são vendidas, aí é negociação, né? Uma pessoa ali na frente está negociando taxa com você. E um cuidado, uma dica que eu falo para vocês é, preste atenção nas negociações. Eles não deixam nenhum documento impresso, mas anotem tudo que vocês puderem. E quando vocês pedirem para negociar taxa, quando chegar alguém para negociar taxa com vocês, o que vocês fazem? Qual é a taxa do... Porque ninguém abre taxa por bandeira. É só taxa por... quanto que você tem de taxa? É débito, crédito, parcelado. Só isso que eles falam para vocês. E que vocês também se atentam. É normal. Já aconteceu comigo também. Agora, quando você pega para falar para a taxa, qual que é a taxa no Visa? Qual que é a taxa na Master? Qual que é a taxa na Elo? Qual é a taxa no Voucher? Aí você começa a abrir um detalhe, vocês vão ver que eles vão gaguejar. Aí eles começam, porque eles jogam uma taxa maior e menor entre as bandeiras. Vocês perceberam ali que tem umas taxas diferentes na tela. Então, fiquem atentos às taxas. E também às metas que eles colocam para você, ou às vezes que não colocam, mas fica implícito. Tá? Você tem tanto para faturar se você não atingir a taxa tanto. Isso tudo é obscuro. Então, assim, abram toda essa caixa preta que vocês têm condições de ter melhores resultados, tá? Então, deixa eu ver aqui. Teve gente que levantou a mão aqui, peraí. Júlio, uma dúvida, Lívia Gracioli. Eu consigo aplicar isso na minha empresa mesmo sem ter nada organizado no financeiro? Hoje eu faço controle na mão, uso um programa que chama SIC e confiro nota por nota todo dia. Claro, Lívia, é possível sim. Por quê? Porque o nosso sistema não está integrado ao seu RP. Nosso sistema, a gente integra na operadora. A gente tem uma autorização. Olha só como os caras são doidos também, né? Eles fazem errar, né? Tem erro no processo, mas eles ainda permitem que a gente conecte para poder trazer os dados e abrir, né, isso de maneira mais detalhada, né? Então, a gente recebe essas informações da própria operadora, você não vai digitar nada. Até você pode até fazer um double check, caso você já tem empresas que já fazem controle, pode fazer até um duplo check-in no processo. Mas quem não tem, é importante ter. Então, você pode fazer isso sem ter na mão, tá? Mesmo fazendo todo o controle na mão, mas com certeza vai ser um trabalho muito mais leve, muito menos penoso. Se você faz na mão, você vai ver que você vai gastar menos tempo para fazer isso, tá? Mas é possível sim. Quero sacar o quanto antes. Opa, já estamos aqui. Eu chamei o menino, ele me convidou, vai marcar para mim, bacana. Também chamei o rapaz, deixa eu ver aqui mais perguntinhas aqui. Como o sistema detecta quando a antecipação foi feita sem a minha autorização? Olha só, eu não tenho como saber isso. Ótima pergunta, Fabião. Eu não tenho como saber se foi uma autorização negociada ou não. Mas o que a gente fala para o cliente, fala para vocês? Olha só, eu tenho um dashboard, depois a gente pode mostrar isso na call individual, Fabião, para não tomar o tempo da galera aqui. Mas olha só, eu tenho um dashboard. E lá a gente fala para você, olha para esses números. Olha, lembra que aquilo que você não mede, você não controla, você não melhora? Então, olha para esses números aqui. Se você não antecipa, olha que aparecer nesse quadro verde aqui, antecipação tantos reais, está errado. Logo que você entrar no sistema, já vai ter um dashboard.
né, que foi aquela tela que eu fiz a pergunta lá, né, se as suas vendas são registradas corretamente. Então, ali já tem alguns indicadores macro, que se você bater o olho, vai mostrar quantas vendas canceladas teve no período, quantas antecipações teve no período, qual o valor cancelado, qual o valor antecipado, quantos valores não entrou na sua conta, quantos... Então, já tem um resumão ali. A hora que apareceu, eu falei, opa, tem problema. Aí você vai, a gente sempre passa assim, vai do macro para o micro, né? Você vai do maior para o menor. Olhou para o macro, tem diferença? Aí você vai para o micro. Aí a gente tem os relatórios que identificam essas divergências detalhe a detalhe. Acho que ficou claro, Fabião? Você me sinaliza aí. Consigo configurar regras de aviso de crédito não caia no dia correto? Consigo configurar regras para aviso caso o crédito não caia no dia correto? Ainda não, Lívia. Ainda não, João. Ainda não, João. Mas é uma ideia bacana, viu? Isso aí eu não tinha pensado nisso, não. Deixa eu ver aqui. Levantou a mão. Pedro Henrique Barros Tijolos levantou a mão também. Vamos lá. Pedro, já satisfiz a sua dúvida, Pedro, que você perguntou lá, mas você levantou a mão. Era isso mesmo? Barros Tijolos. Só alguma dúvida você queira colocar? Consegue liberar o microfone? Eu acho que eu consigo sim. Deixa eu ver aqui. Adriano, a gente consegue liberar o microfone para comunicar? Já foi aqui. Opa, show de bola. Opa, agora a gente Opa. consegue conversar que nem gente grande agora, hein? Vamos lá. Ô, Júlio, antes de tudo, cara, muito obrigado por ter me convidado para esse evento. Eu já cheguei até a ver pessoas que cobram para ensinar isso que você ensinou e não explicam da maneira que você explicou, tá? Muito, meu sincero obrigado. Fora isso também, eu sou gerente comercial no material de construção, acabei herdando porque é do meu pai Ricardo, e a gente queria saber, a gente estava interessado, já marquei minha call, eu queria saber de você em si, um case que você tem, algum retorno que você já teve para algum cliente, ou em questão, nem precisa falar valores, mas em questão de achar e encontrar esses erros. Entendeu? Sim, sim. Ali na apresentação é que eu acabei passando muito rápido, que eu queria respeitar o tempo de vocês aqui, tá? Para vocês terem uma noite aí mais agradável ao longo do finalzinho dela. Mas sim, a gente já teve clientes nossos que recuperaram R$ 500 mil em 3 anos. Claro que eu estou falando do R$ 500 mil, porque o montante também faz a diferença, né? Sim. Uma rede de postos de combustível, o volume que tem. Mas a gente já teve clientes aqui, uma rede de clínicas odontológicas, que ela ficou com R$ 30 mil em diferença de taxa. Uma loja de shopping aqui, recentemente, de uma grande rede, né, não posso falar a marca, mas ele é uma grande rede de refeição, mas não é a franqueadora, é o franqueado, tá? Ele tinha 4 lojas. Nas 4 lojas dele, ele detectou lá quase R$ 50 mil. Agora, faz aqui a questão de 3, 4 meses. Você viu ali no iFood, tinha uma taxa de 85% e as outras vendas 17%, 12%, 15%. Ali tem um outro movimento que estava ali com uma taxa de 1,18 contra 3,95 de taxa. É claro que assim, se a gente for olhar, né, porque eu não tenho acesso, os clientes falam pontualmente para mim quando acontece a ocorrência, mas porque eles já ficam hábeis no processo e acabam fazendo todas as contestações sozinhos. Mas assim, tem gente que acaba me ligando aqui e fala assim, cara, eu tenho que ter aqui R$ 50 mil aqui ao longo de 3 meses, aqui além de 6 meses, ao longo de 1 ano. Essa loja que eu contei para vocês aqui, né? Ela detectou R$ 1.500 de diferença no mês. É pouco. Num volume de R$ 900 mil por mês é pouco. Só que, cara, é dinheiro teu, não é pouco, é teu. Cada um dinheiro é dinheiro, não tem essa de ser muito pouco. Dinheiro. Se é seu, tem que ficar com você. Eu tenho que ficar com você, exatamente. E aí você tem lá R$ 1.500 vezes 12 meses, você está falando de, né, R$ 18 mil. É muito dinheiro. Né? R$ 1.500 vezes 12, num ano, né? Então, assim, até ele falou assim, cara, com esse dinheiro aqui, eu poderia estar investindo em marketing com esse dinheiro, eu poderia estar contratando um funcionário. Então, assim, é muita coisa que acontece, sem contar, o Pedro, que é a transparência e a tranquilidade que você vai estar olhando, que você vai estar com um processo mais maduro, mais qualificado, mais profissional, e não vai gastar tempo com isso. Teve um outro cliente nosso, que ele estava com pouca diferença, era uma rede de loja de sapatos, de calçados. E ele detectou poucas divergências. Só que o cara tinha 15 lojas na época. Ele tinha 15 lojas e tinha 6 meninas para fazer conferência. Aí, com o sistema, ele reduziu para uma menina. Sim. Então, ele teve um ganho de performance. E aí, ele pegou as outras meninas e colocou no operacional, para vender, para fazer mais outras questões mais técnicas. Ele não mandou as meninas embora. Mas ele colocou outras pessoas, ele não precisou contratar mais gente. Então, assim, você entende que a ideia aqui para vocês hoje é entender o quanto de dinheiro está na mesa, que está com a operadora, e está dentro da casa de vocês mesmo. O custo operacional, igual esse meu amigo, que ele ficava tardes e tardes da noite fazendo conferência para fazer o caixa bater. Ele ganhou a noite dele com a família.
porque ele passou a fazer em 10 minutos. Imagina, ele ficava à noite fazendo o fechamento da loja, num movimento de 40, 50 mil reais por mês. É pouco o movimento dele para perder tanto desse tempo. E é um cara que na época, já tinha quase 65 anos. Então, assim, é cansativo, a pessoa, né, trabalhou inteira, colocou aposentadoria para abrir um negocinho para poder tocar ali e ter um passatempo, e estava virando um problema para ele. Realmente, sim, concordo. Então, Pô, é muito mais essa questão que você falou, que independente de quantidade ou até mesmo de nível de maturidade da empresa, é importante ter para consciência mesmo, para conscientização das métricas, para também saber analisar, e principalmente também para ter essa economia de tempo, de performance também, que nem se falou. Porque, obviamente, ele não quis demitir porque ele quis ter um aproveitamento melhor, mas eu vejo aqui que a gente aplicando o nosso negócio, a gente já conseguiria também ganhando pelo fato de reduzir custos. Perfeito, é isso pelo que você disse. Já marquei até aqui em CS Call com o WhatsApp que ele havia me chamado. E é isso, muito obrigado, tá? Muito obrigado, Júlio. Eu que agradeço. O Barros Tijolos, uma outra dúvida, Júlio, qual o valor desse trabalho? Olha, Lívia, a gente pode fazer a call para a gente poder entender um pouquinho da sua operação, mas pode ficar tranquilo que é bastante acessível, mas ela é de acordo com a quantidade de movimento de vocês, tá? Então, porque a operadora me cobra por transferência de dados entre o sistema. Ela me transfere o dado para eu poder analisar e entregar o dashboard bem mastigado para vocês, e ela me cobra essa transferência de dados. Então, eu preciso entender depois, então, na call, marca com a call lá com a equipe aí, que a gente vai fazer isso bem bacaninha para você, vai entender o seu cenário e vai fazer isso de maneira bem simples e objetiva, mas pode ficar tranquilo, tá? Que é o objetivo aqui. Uma coisa que é muito importante, tá? Ninguém perguntou aí. Tem muita gente perguntando, Júlio, mas você cobra por êxito? Se você ganha por um percentual, se a operadora tiver lá um tanto de retorno, igual esse monte de dinheiro aí que você falou, se eu tiver diferença, você vai ganhar sobre o êxito? Não, o dinheiro é de vocês, tá? Eu não ganho nada sobre o êxito. Você vai pagar pelo meu trabalho, pelo trabalho da minha equipe, tá? Que é a tecnologia. Na verdade, é tecnologia, transmissão de dados e hospedagem de sistema. É só isso. Eu não tenho nada por isso. Tem gente que me condena por isso. Não, tem muito advogado que cobra por isso. Cara, tô fora dessa. Não, eu respeito quem faz, porque é o modelo de negócio deles, mas para mim não funciona. Né? O dinheiro é de vocês, é trabalho de vocês, tá? Quem mais aqui? Deixa eu ver quem levantou a mãozinha. Pessoal, o microfone está aberto, tá? Se vocês quiserem, pode ligar o áudio, pode perguntar, pode ligar a câmera também. Não tem problema, não. A gente está aqui em conversa, num bate-papo amigável, bem tranquilo. Eu quis fazer bem rápida a apresentação, bem objetiva, para exatamente dar tempo para vocês tirarem as dúvidas e a gente se relacionar aqui, se conectar, tá? Minha dúvida está se eu perder os comprovantes, o sistema ainda ajuda na contestação? Olha, Barros é o seu nome ou Barros é o nome da loja? Só para eu entender aqui. Senão eu estou chamando você pelo nome da loja, mas vamos lá. É seu nome? Bacana, prazer, Barros. É o seguinte, eles vão fazer de tudo para poder evitar te pagar, tá? Mas a gente tem tido bastante casos dos clientes em que o relatório de, como é que é o nome? De contestação, que a gente fala para o cliente, né? Fala, olha, você vai fazer um e-mail lá para a central de atendimento, né, do relacionamento que vocês têm, vai dizer para eles que vocês encontraram divergência nas taxas, ou divergência na contestação, ou na antecipação, ou cancelamento indevido, enfim. O que aparecer lá, você vai mandar um e-mail, e vai exportar do sistema um Excel, né, um arquivo, com as evidências. E fato, né, ponto. Em alguns casos, a operadora pode te pedir a papeleta, porque pode ser que você esteja falando sobre fraude, né? E aí ela vai dizer para você que não tem como te apresentar. Então, assim, é um pouco de sacanagem também, né? Porque aquele papeletinha some com o tempo, né? Então, é triste, é triste. Se a operadora cobra uma taxa diferente da contratada, o software me mostra a diferença automaticamente? Sim, Vitor. Existem dois... Boa pergunta, bem bacana essa daí. Existe um ponto no sistema que vocês vão fazer um lançamento operacional ali, que vocês vão botar a mão na massa, que é cadastrar a taxa contratada. Só isso. A partir do momento que você cadastrar a taxa contratada, o sistema vai mostrar para você a divergência. De quanto que você
contratou versus o quanto foi cobrado naquela venda, tá? Então, isso vai sair para você numa coluna do sistema, aí a gente pode mostrar isso para você na call ali também, individual, e ali você consegue ver, exportar com a diferença e já mandar, exatamente assim, ó, tá aqui a diferença, tá aqui o valor da diferença. Entendeu? Fica bem bacana isso. A mesma coisa sobre o crédito não pago, vocês estão falando aqui, né? Todas as dúvidas muito sobre taxa, diferença de taxa. Mas tem o valor que não entrou na sua conta, tá? Que não foi pago, tá? Uma coisa é agendado, que foi agendado numa outra data e pago numa outra data, mas tem também dinheiro que não foi pago. O sistema também aponta essa divergência para você. Vamos lá, Anderson. Júlio, quando se tem mais de uma unidade, consigo ver o resultado de maneira separada por lojas? Sim, Anderson. O sistema consolida as empresas, tá? A gente chama de grupo econômico. Então, se você tiver 2, 3, 4 empresas, o sistema vai reunir todas as informações num ambiente só. Mas lá na tela de você analisar, você vai ver, você pode filtrar por unidade, tá? Aí você vai conseguir ver por unidade. A gente sempre parte do macro, tá? Como eu comentei, a gente sempre parte do macro, que assim, são 39 anos que a gente faz a implantação de sistema. E a gente já pegou fraude num monte de lugar, não só em cartão, tá? Em operação de administrativa de empresa, né? Que tem roubo do sócio contra o sócio, de gerente com funcionário, enfim, cliente. Então, tem rolo de tudo. Então, a gente sempre fala para o cliente, pegar do macro para o micro. Olha o todo, depois vai fechando o círculo até chegar no detalhe, tá? Valeu, Vitor. Obrigado você pelo feedback aí, tá? Marca a call lá com nossa equipe ali no link para poder a gente entrar mais no detalhe da sua operação e ver como é que a gente consegue te ajudar, mesmo com bate-papo, tá? Fica tranquilo, não tem nada, é gratuito, não vai ter custo nenhum esse bate-papo, é só para a gente poder entender mesmo, ver se você está trabalhando direitinho, se tem alguma coisa que pode ser ajustada, até mesmo, de repente, não vai dar para contratar não, porque já faço a minha operação aqui. Beleza, não tem problema, mas a gente quer só entender e ajudar mais o processo. Tá? A ideia é ajudar e contribuir com vocês o máximo que puder, tá? Tem empresas, muitas vezes, também, que já utilizam só o sistema da própria operadora, né? Tem muito empresário que fala assim, Júlio, mas eu uso aqui o sistema da própria, sei lá, vou dar nomes aqui, mas sem nada específico, da Cielo, da GetNet, eu uso de lá e confiro tudo por lá. Só que tem um detalhe, tá? O site da operadora, né, das adquirentes, elas não são detalhistas como a gente. Eles não mostram a diferença, eles mostram só assim, ó, venda de tanto, valor de taxa de tanto, mas não compara com o que deveria ser cobrado. Primeiro ponto é esse. O crédito, ele mostra só o creditor, só o que creditou, não mostra o que não creditou, né? Eles não mostram as questões dos cancelamentos de maneira tão clara e as antecipações de maneira tão clara. Então, assim, é um pouco obscuro. Só que tem um detalhe, né? Você usar o sistema da própria operadora para conferir, você está colocando o lobo para cuidar da ovelha. O problema é esse, né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Quem usa o sistema da operadora, ótimo, já é um bom começo. Melhor do que não fazer nada. Mas se está fazendo, pode fazer um double check, tá? Arroz, eu que agradeço o feedback. Eu até sempre falei para a equipe aqui, pessoal, nós temos que fazer uma live rápida, objetiva, porque eu mesmo não gosto de live longa, que o pessoal fala muita coisa e quer vender muita coisa, que no final vai ter oferta, que no final vai fazer isso ou aquilo. Cara, a gente quer entregar valor, quer entregar conteúdo. Se fizer sentido, ótimo. Se fizer sentido para marcar reunião, ótimo, e tá tudo certo, tá? O objetivo é agregar valor no processo de vocês mesmo, é um pouquinho da nossa experiência aí, agregar na rotina de vocês. Eu realmente não conhecia sobre as taxas, divergência e operações diferentes. Parabéns, obrigado mesmo. E agora que você tem a luz, a responsabilidade é sua, viu, Barroso? Agora bora para cima, né? Vamos resolver e vamos ver se tem problema aí no seu processo. Obrigado, Matheus, eu que agradeço. Mais alguém aí? Obrigado, Anderson, eu que agradeço, imagina. Prazer estar aqui com vocês. Bom. Mas que mais aqui? Não tem. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Imagina, Thiago. Isso aí, João. Se fez sentido, se agregou, já ganhei a noite, tá? Se já ajudou vocês aí, se conseguiu agregar valor na rotina de vocês, colocou luz, ótimo, cara. Porque eu sou empresário, a gente sabe, né, a dificuldade, o trabalho que dá para fazer o nosso dinheiro cada dia e temos que valorizar ele, né? Temos que respeitar ele, né? Respeitar o dinheiro é a base do processo. Valeu, Herbert. Valeu mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos aí disponível, fica tranquilo. Valeu, Mário. Eu que agradeço aí.
Valeu, Ícaro. Uma curiosidade aqui. Vocês, qual é o segmento de vocês aqui? Só para eu, coloca aqui no chat, aqui, qual é o segmento de vocês de atuação? Só para eu entender mais ou menos o público que está aqui, como é que é o cenário de vocês, se de repente tem algum segmento que eu tenha alguma especialidade, alguma particularidade que possa comentar, material de construção, Kleber, material de construção, o Barros provavelmente material de construção também, loja de ferramentas, João, legal, loja de acabamentos, bem bacana, bom, isso aí. Imobiliária, olha só, imobiliária, material de construção. Imobiliária recebe o que no cartão de crédito? Curiosidade, eu não lembro de ter nenhum cliente de imobiliária, não. Material de construção, Vitor, bacana. Pessoal, material de construção tem uma particularidade, né? Tem um valor agregado alto, tem parcelamento, né? Tem parcelamento, aí as parcelas têm juros, e aí, de repente, quando tem parcelamento, normalmente tem antecipação. Algumas vezes ela é, né, programada, solicitada pelo lojista, pelo financeiro, mas tem casos em que não é programada. Isso é complicado, porque o valor agregado é alto, o parcelamento é longo, né? E as taxas na ponta têm um juros maior. Ficar atento a isso aí, pessoal do material de construção, acabamento aí. Já tivemos problemas, tá? Problemas que eu digo assim, né? Já encontramos problemas, né, nesses segmentos aí, de taxa indevida, de antecipação indevida. O que mais aqui? É isso aí. Eu não achei mais nenhuma outra dúvida aqui. Qual é a taxa de ferramenta tratada? Bom, pessoal, eu acho que já conseguimos esclarecer todas as dúvidas, né? Bastante pessoal interagiu aí no chat, nas dúvidas e perguntas e interações. Agradeço a todos pela presença, né? Foi um prazer poder estar aqui com vocês. Agradeço a vocês o carinho da nossa equipe, né? Em também acolhê-los ali, em dar atenção para a gente, sabe como que é o trabalho comercial é desafiador, né? E é isso. Contem conosco, estaremos aqui à disposição, tá? Agendem a call de vocês de 15, 20 minutos ali, vai ser um prazer poder falar com cada um de vocês sobre o negócio de vocês especificamente, né? E que tenham aí uma excelente noite, um excelente restinho de noite, curtam a família, um jantarzinho, aquele banhão gostoso para começar amanhã sextou, né? Estamos aí. Valeu, pessoal, uma ótima noite a todos. Obrigado. Prazer, Júlio, um abraço. Valeu, Dimas. Valeu. Tudo de bom. Você também, amigo.